Aleluia, Jesus. Pega a sua Bíblia, meu irmão, vamos abri-la. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo de número 39. Gênesis capítulo 39. Quem achou, diga amém. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vou repetir o verso 2. E o Senhor estava com José. Tradução revista e corrigida. E foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Quem entendeu, diga amém. Feche os teus olhos, recline a tua fronte. Eterno Deus, Pai que está nos céus, nos dá entendimento, revelação, para que possamos compreender, Senhor, as grandezas das Sagradas Escrituras. Possamos compreender, Senhor, o que Tu tens feito, Senhor, e preparado para nós. Por isso, nessa noite, Jesus, fala a minha vida, fala a vida do meu irmão, da minha irmã, revelando, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nessa noite na segunda fase na vida de José, que foi a sua ida forçada para o Egito. A sua ida forçada, ela foi feita através dos seus irmãos, que por ciúmes, por inveja, ou às vezes até por não entender. Há muitas pessoas que não entendem os teus sonhos. Por isso que o meu conselho aqui para você nessa noite: guarde os seus sonhos no seu coração. Porque muitas vezes as pessoas não vão compreender os seus sonhos. E por muitas vezes não compreender os seus sonhos, elas vão acabar detestando você. Você sabe que amigos nós temos muito poucos. Por exemplo, Jesus teve quase, ou mais, podemos até falar, de 500 discípulos. Eu vou perguntar aqui, irmãos, porque eu quero ver se você está fixando o que eu estou falando. Quantos discípulos Jesus teve? Quantos Jesus teve? Vou perguntar de novo, você fala alto aí, irmão. Quantos discípulos Jesus teve? Mais de 500. É que a gente conhece a história daqueles que mais andavam com Jesus, que eram os 12. E dentre esses 12 que mais andavam ou viajavam durante os 3 anos de ministério de Jesus, havia 3 mais achegados, que é aquele que você sempre ouve as histórias. Até na escola dominical tem aquele corinho das crianças, né? Pedro, Tiago e João, num barquinho, Pedro, Tiago e João. Eram os mais achegados. Estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, entraram com Jesus na casa de Jairo, no quarto da menina, da Talita. Mas havia um
que ele amava mais. Ele era tão ousado que ele dizia assim: o discípulo amado. Ele mesmo se nominava o discípulo amado e que repousava a sua cabeça no peito do mestre, no sentido de abraço fraterno. E o nome dele era João. Amém? Então você pode perceber que muitas vezes o nosso núcleo de amigos é muito restrito. Você pode ter muitos colegas na sua vida, companheiros de trabalho, companheiros de escola, mas amigos são poucos. Por isso que lá no livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, não está na nossa Bíblia, não está na Bíblia, irmãos, nossa, no canon bíblico nosso, está no livro apócrifo de Eclesiástico. Mas não é porque ele não está no nosso canon que a frase de Salomão não é bonita e maravilhosa. Ele diz: quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Talvez você já ouviu alguém pregando isso como se estivesse na Bíblia, mas não está na Bíblia. Na nossa Bíblia, que tem 47, é isso? 47 livros no Velho Testamento, é 27 no Novo Testamento e 40 e, me ajude aí, irmãos, 39 no Antigo Testamento. Obrigado, irmão Manuel. Deu um branco aqui no meu cérebro. Então essa é uma verdade. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Você não encontra um tesouro na esquina, se você encontrar um tesouro, são poucas as pessoas na história que encontraram um tesouro. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver se uma pessoa é amiga sua? Faça um teste. Vou ensinar um teste aqui para você. Ensinar um teste aqui, Alessandro. Você quer testar a pessoa se ela é sua amiga? Chega um dia, ela visitou você, ou vocês estão juntos, e chega e diga assim: rapaz, a minha vida está dando tudo certo. Estou ganhando dinheiro como nunca. Amo a minha mulher mais do que qualquer coisa nessa vida. Os meus filhos são os melhores que eu posso ter na minha vida. Meu carro então nem se fala, a empresa está indo de bem a melhor, tudo que eu faço dá certo. Aí você olha para a cara da criatura. Se ele olhar para você e dizer assim: puxa, meu amigo, parabéns, cara, Deus te abençoe, que Deus te dê cada vez mais, que Deus prospere cada vez mais a sua vida. Aí, ou se ele der um sorrisinho de canto, você já sabe que a coisa já não é a mesma. Quem entendeu, diga amém. Sabe por quê? Porque o amigo, ele se alegra com as tuas vitórias. Oh, glória! Ele se alegra quando você é abençoado. Ele fica feliz por você. Quem está entendendo, diga amém. Os irmãos de José não eram assim, irmãos. E olha que coisa interessante, olha o que está escrito no Salmo, se você tem a sua Bíblia, olha o que diz o Salmo 55, versos 12, 13 e 14. Davi escreveu assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Que inimigo? Eu posso suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu companheiro, meu amigo, meu irmão. Ei, meu irmão, às vezes o pregador diz assim: eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu não tenho muito boa não. As pessoas nos decepcionam. As pessoas às vezes nos entristecem. As pessoas às vezes, elas fazem coisas que nos machucam. E como lidar com isso, pastor, então? Faz o seguinte: promete que você vai vir até a última mensagem aqui da cruzada, da conferência de sexta-feira. Faz um propósito. Essa resposta você vai ouvir no último dia.
Quem entendeu, diga amém. Como é que eu faço então, se me machucarem, se me traírem, se me aborrecerem, se me frustrarem? O que eu faço? No último dia, na última mensagem, na quarta mensagem, você vai ver comigo o segredo para vencer a decepção até de um amigo. E vai ser tremendo. Por favor, agende no seu coração para você estar comigo aqui. Amém? E isso aconteceu exatamente com José. Seus irmãos o pegam, longe do seu irmão mais velho chamado Rúben, porque Rúben defendia José. Jogaram ele numa cisterna. Enquanto Rúben tentava fazer alguma coisa para livrar José e levá-lo para casa, os seus irmãos tiram a túnica talar, colorida, multicolorida, matam um cabrito, um animal, molham aquela túnica que seu pai Jacó havia feito naquele sangue. E quando Rúben vai na cisterna para ver se José estava lá, o menino não estava mais. Haviam vendido ele para uma caravana de comerciantes árabes que iam em direção ao Egito. E Rúben chorou muito, diz a Bíblia. O que vai ser do nosso pai? Enganam não só a seu irmão Rúben, mas como também agora chegam com uma mentira a Jacó, dizendo que uma besta fera, um animal selvagem, um lobo, um animal havia devorado a José. Escreva uma coisa na tábua do seu coração. As circunstâncias, ei, vem comigo aqui, irmão. As circunstâncias na nossa vida que serão dolorosas, que serão terríveis, mas se você tem a presença do Senhor, você tem que colocar algo no seu coração. Deus está trabalhando para o melhor na sua vida. As circunstâncias vão forjar você para algo que Deus está preparando. Você já viu a parábola do ferreiro? Certa vez, certo homem chega numa ferraria e ele vê um barril com várias espadas ali dentro, do lado de fora da ferraria. E aquele homem não entendeu por que aquele armamento estava do lado de fora. Se era um armamento, deveria estar do lado de dentro, sendo guardado e ser entregue para o rei. E ele perguntou para o ferreiro: por que essas espadas estão aqui do lado de fora? E o ferreiro olhou para ele e disse: elas não servem para a batalha. Pegue uma. E ele pegou, e a um primeiro momento ele olhou aquelas espadas e não percebeu nada. Para ele era mais uma espada. E aí o ferreiro disse: preste atenção, olhe de mais perto. E quando ele aproxima de mais perto dos seus olhos, ele começa então a ver fissuras na lâmina, trincas, rachaduras. E ele disse: se porventura um soldado utilizasse essa espada em um campo de batalha, no primeiro golpe, esta espada quebraria e o guerreiro perderia a sua vida.
Porque toda boa espada, ela precisa passar pelo fogo. E depois de passar pelo fogo, ela precisa suportar a água fria. E ela precisa voltar para o fogo e ser aquecida novamente, batida, temperada, e lançada novamente ardente em brasa dentro da água fria. Até que ela esteja plenamente temperada. Então, depois de temperada, ela poderá ser então afiada, e ela não perderá o seu fio. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero dizer para você que nessa noite, irmãos, que as tuas provações, as tuas lutas, são um trabalhar, um forjar de Deus, para que você esteja apto, porque na hora real, essas... Ei, glória a Deus. Escreva uma coisa na tábua do seu coração. A palavra de Deus diz que as lutas do presente momento não se podem comparar com aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que Ele ama. Ei, meu irmão, essa prova que você está lutando não é nada, ela é apenas uma forja, porque no momento que você precisar, você vai estar preparado para enfrentar a verdadeira batalha, a verdadeira prova, a verdadeira provação. Quem está entendendo, diga amém. Então o que Deus estava fazendo na vida de José, na verdade, era algo que estava complementando a capacitação que ele já recebeu do seu pai. Na cultura da família oriental, na qual estava inserida a família de Jacó, num sistema de família patriarcal, o pai era responsável por toda a educação e todos os valores, cultura, matemática, ensino transmitido aos filhos. Interessante que isso deveria acontecer na vida de Rúben, porque Rúben era o primogênito mais velho nascido de Leia. Só que Jacó escolheu José, primogênito de Raquel. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que ele não ia para o campo, ele não trabalhava. Seu pai Jacó ficou com ele em casa e o treinou. Ei, meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Deus te dá sabedoria. Quem entendeu, diga amém. Vou falar de novo. Deus dá sabedoria. Na carta de Tiago, irmão de Jesus. De quem que Tiago era irmão? Não. De quem Tiago era irmão? Jesus. Ele escreve: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá gratuitamente a quem lhe pedir. Agora vem a pergunta-chave: capacidade é sabedoria? Capacitação é sabedoria? Sim ou não? Olha o dedinho. Você tem que se capacitar. Deus só pôde usar José no momento certo, depois que ele havia sido capacitado. Escreva: a jornada capacitou José. E a sabedoria para usar a capacitação, Deus que deu. Quando José chega na casa do seu senhor Potifar, a Bíblia diz que o Senhor fez dele um homem próspero. Por quê? Porque, primeiro, não adianta você ter capacitação se você não tem a presença de Deus. Provérbios 16:1 diz que do coração dos homens devem ser os desígnios, mas a resposta certa vem da boca do Senhor.
Os cavalos, em Provérbios está escrito, os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Espera aí, volta aqui, irmão. Quer dizer que eu tenho que estar o quê? Preparado. Quem está entendendo? Se eu não estiver preparado, Deus não vai me dar vitória. Irmãos, você tem que correr atrás da capacitação. Jacó capacitou seu filho José. Quando ele chega na casa do Potifar, o homem viu que tudo que aquele moço fazia dava certo. Aquele homem sabia, um servo escravo. Potifar viu que ele sabia administrar. Irmão, ninguém coloca uma casa, uma empresa, um negócio na mão de quem não sabe administrar. Você acha que foi por acaso que Potifar coloca na mão de José? Se você ler o texto, vamos ali para a Bíblia, irmão. Vou ler a Bíblia com você aqui hoje. Ou você está entendendo tudo ou não está entendendo nada, porque está tão quieto aqui, irmão. Olha o que está escrito aqui, irmão. Versículo 3. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que ele tinha. E desde que o fizera mordomo. O que é um mordomo? Hoje para nós a palavra mordomo significa administrador. Quem entendeu, diga amém. Mordomo aí é administrador. Irmão, você colocaria a sua casa para ser administrada por alguém que não soubesse administrar? Você que tem uma empresa, você colocaria a sua empresa, o seu negócio na mão de uma pessoa que não soubesse administrar? Jamais. E olha aqui o que aconteceu. Desde que fizera administrador de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Quem tem Deus na vida, sabe administrar, tudo que fizer Deus vai abençoar, tudo que fizer Deus vai abençoar, tudo que fizer Deus vai abençoar. Ei, glória a Deus! E olha aqui, meu irmão, e estava sobre tudo que tinha, ou seja, tudo que Potifar, o seu senhor egípcio, tinha, em casa como no campo. Quem entendeu, diga amém. Potifar pega e diz assim: José, a partir de hoje, você é o administrador da minha casa e do campo. Você cuida de tudo a partir de hoje. Irmão, anote aí, você que gosta de anotar coisas. Você precisa se capacitar. Irmão, capacitação é a busca do conhecimento aplicável. Vou dar um exemplo bem bobinho para você entender aqui, irmão. Para você entender hoje com o pastor Samuel aqui, com a graça que Deus está nos dando. Irmão, hoje você não adquire conhecimento, capacitação, se você não quiser. Pare com as desculpas para não ser alguém melhor. Vou dar um exemplinho bem bobo para você entender aqui. Irmão, eu gosto de sagu. Essa veiazinha italiana da irmã Vanir. Gosto de sagu. E gosto daquele cremezinho lá que eu não sei nem como é que é o nome. Eu disse assim, eu vou aprender a fazer esse negócio. Só que eu não gosto daquele sagu grudento, sabe? Eu gosto daquele sagu das bolinhas soltinhas. Mas gosto de sentir o gosto no sagu de vinho. Eu vou aprender como é que faz isso. Sabe onde é que eu aprendi, irmão? No YouTube. Fui lá para o YouTube
e disse assim: como fazer sagu soltinho. Bem bobo. Exatamente desse jeito eu coloquei lá, irmão. Como fazer sagu soltinho. Blum. Irmãos, nem sei quantos vídeos ensinando. Aí eu achei como fazer sagu soltinho, e o creme, não sei que eu esqueci o nome lá. Tá aí, é a receita que eu estou precisando. Fui para o fogão. A primeira vez, irmão, levou 3 horas para mim fazer um sagu. Na segunda vez já levei 1 hora. Mas não é só o sagu, irmão. Sagu com creme. Pergunta para minha filha se ela gosta do sagu que eu faço. Gosta, filha? Quem entendeu, diga amém. Irmãos, uma coisa boba. Mas agora eu posso dizer, eu sou capacitado para fazer sagu com doce, aquele cremezinho. Eu tenho capacitação. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu, irmão? Você precisa se capacitar. Você que já pensou assim, Deus vai usar o pastor para fazer sagu para mim. Amém, irmão? Receba. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Deus não vai usar aquilo que você não possui. Deus não vai usar aquilo que você não tem. Vou abrir um parênteses na mensagem. 2 Reis, capítulo 4. Estava uma mulher desesperada. Seu marido havia morrido, 2 filhos e uma dívida enorme para pagar. Vai lá na casa do profeta e bate na casa do profeta e diz: profeta, meu marido era teu servo. Vou contextualizar o texto. E aí, como é que eu fico? O profeta olha para ela e diz: o que tenho eu contigo, mulher? No primeiro momento, nós teríamos uma expressão bem simplória. O profeta deu um esculacho na mulher. Mas num segundo momento, ele pergunta para a mulher: o que é que você tem em casa? Trazendo isso para a nossa vida, eu pergunto: o que é que você tem na sua casa? A mulher apavorada diz: eu não tenho nada. No segundo momento a mulher diz: não, eu tenho um restinho, um pouquinho de azeite numa botija. Amém, é o que serve. Deus só precisa que você tenha alguma coisa. Deus só necessita que você tenha algo. Deus vai usar aquilo que você tem. Deus coloca na mão de José toda a casa e todo o campo na mão de José para administrar. Dizem alguns historiadores bíblicos que Jacó já ensinara matemática, contas, armazenamento, funções para José. Ou seja, mesmo sem saber. Você sabe quando você lê aquele texto lá no capítulo 37, que Jacó guardava todas aquelas coisas no seu coração? Irmão, tem coisa que você tem que guardar no seu coração. Só que tem coisa que você tem que se capacitar. A gente gosta de sonhar sonhos. Irmãos, quem esteve aqui comigo na primeira mensagem, aprendeu comigo que a gente sonha em torno de 20 a 30 sonhos por noite, mas só lembra do que interessa. Eu não sei quais são teus sonhos. Esse é um culto de fé, irmão. Aqui não é culto de doutrina bíblica, aqui não é culto de doutrina bíblica, irmãos, para os que são corajosos. 1h30, às vezes eu fico terça-feira online estudando Bíblia com quem gosta. Pergunta se é a maioria que fica lá, irmão. Não, irmão, é a minoria, mas graças a Deus pela minoria, porque a gente tem aprendido coisas ali, meu Deus do céu. Mas agora hoje eu estou num culto de fé, porque eu quero ver quando Deus fizer você vencer, e você entender o que Deus trabalha e da maneira que Deus trabalha,
eu vou ver você ser próspero, eu vou dar glória a Deus, eu vou ver você saindo dos seus problemas financeiros, eu vou vendo você se alegrar e largar essa depressão maldita, essa ansiedade maldita que fica roubando. Ansiedade é preocupação com o futuro que ainda não chegou. Isso é ansiedade. Por isso que Jesus disse: por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Basta cada dia ter o seu mal. O que você precisa, eita Deus, o que você precisa é estar capacitado para enfrentar o dia mal. Agora você não é capacitado, chega o dia mal, você, irmão, se desespera. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluias. Vou dar um exemplo para você. Eu não sei quais são os teus sonhos, os teus projetos, as tuas ambições. Credo, pastor, crente pode ter ambição? Pode, irmãos, desde que seja para a glória e honra do Senhor. A Bíblia diz que tudo que você faz tem que ser para glorificar o Senhor. Tudo. Se você, eu não sei o que você quer ser, que profissão você quer desenvolver, que tipo de vida familiar você quer, que casamento você quer ter, que vida conjugal você quer ter, eu não sei. Você deve determinar, a Bíblia diz que isso é determinação do seu coração. Agora, dependendo do grau que você quer alcançar, e a Bíblia diz, tem problema ser rico, pastor? Não, não tem. Quero que você seja muito rico. Só tenho 2 conselhos para você. Primeiro, o rico tem um grande problema e uma grande dificuldade de entrar no céu. Jesus diz isso lá em Lucas, capítulo 18. Mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. A agulha é uma fissura que tem nas muralhas de Jerusalém, bem pequenininho, irmão. Para passar uma mão já é um problema, imagina um camelo. Então é quase impossível um rico entrar no céu. Segunda coisa, a Bíblia diz que aquele homem a que Deus acrescenta muitas riquezas, também acrescenta muitas dores. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem problema em querer ser rico? Não, seja muito rico, irmão. Mas seja muito abençoador. Seja rico e seja abençoador. Seja abençoador de vidas. Seja abençoador da obra de Deus. Seja patrocinador de beneficências. Sustentador de hospitais. De obras de caridade. Porque quanto mais você abençoar, mais rico você será. Quem entendeu, diga amém. Mas, para mim ser rico, Deus vai me fazer rico, pastor? Não, isso vai depender da tua capacitação. Ser capacitado. Vou dar um exemplo prático para você. Por exemplo, agora parece que vai abrir o concurso para juiz federal em algumas tribunais regionais federais do Brasil. Se não me trai minha memória, o salário parte aí de uns 25, 27 mil reais por mês. Tá bom, Alessandro, para ti? Oh, glória. Ninguém disse eu recebo. Que tristeza, irmãos. Você já pensou você trabalhar 6 horas por dia e ganhar 27 mil reais iniciais? Ninguém dá glória a Deus aqui nessa igreja, Jesus. Você sabe qual é o índice de cristãos assentados numa cadeira de juiz federal? Mínimo. Será porque os cristãos não têm capacidade para isso, irmãos? Tem. É que eles não têm capacitação. Fora os benefícios. Mas para isso eu vou ter que no mínimo concluir o ensino médio, aguentar 5 anos de graduação em Direito, estudar muito, tem que passar na ordem dos advogados, porque para você prestar concurso para juiz você tem que ter a chamada experiência profissional, ou seja, você tem que advogar no mínimo aí uns 2 anos ou 3 anos. Aí você tem que se capacitar para o concurso, você vai concorrer com muita gente. É um concurso que tem no mínimo 6 fases, dura quase 1 ano de concurso. Você tem que passar na primeira que é eliminatória, na segunda que é eliminatória, primeira prova objetiva, segunda prova é escrita, a terceira é entrevistas, depois você vai ter mais uma prova de sentença,
aí você vai ter lá mais entrevista psicológica, psicotécnica, bababá, ou seja, você ainda tem que provar que não é louco. E por último ainda você tem a diplomação, que é todos os títulos seus, mas aí não é só qualificativa, não é mais exclusiva. Ou seja, a pergunta é: quem está disposto a passar o processo da jornada para sentar numa cadeira de juiz federal? Quem entendeu, diga amém. Oh, eu tenho um chamado para ser médico. Que maravilha, irmão. Você vai estudar bastante. Tem que concluir primeiro o ensino médio. Você tem que fazer aí a faculdade, tentar ganhar uma bolsa, né, no ProUni. Você tem que tentar conseguir entrar numa vaga na Federal de Graça. Ou, se Deus te abençoar, você tem que conseguir uma bolsa na Católica. E assim por diante, aqui na cidade de Pelotas, por exemplo, né? E você tem que estudar lá pelo menos os 10 semestres. Depois tem que aí aguentar ainda mais uma residência. Depois fazer uma especialização que vai levar então aí mais uns 15 anos da sua vida. Para depois você ser doutor. Que na verdade não é doutor, é médico. Quem entendeu, diga amém. A pergunta é: olha para o irmão que está do teu lado a 2 metros de distância, com máscara na cara, passou álcool gel na mão e diz assim para ele: e aí, irmão, está disposto a enfrentar a jornada? Não, fala sério aí, irmão. E aí, está disposto a enfrentar? A gente quer o prêmio, a gente adora o prêmio, a gente adora passar na linha de chegada, mas não estamos dispostos a enfrentar a jornada. Quem está entendendo, diga amém. Aí a gente fala: ah, Jesus, dá graça, eu sou teu servo, muda minha... Como é que é aquela música, irmão? Muda minha vida, muda minha sorte. A gente adora a música de vitória, irmão, mas a gente não está disposto a lutar. Se não dá para dar glória a Deus, irmão, diz misericórdia. É ou não? Sim ou não? A gente não está disposto. Irmão, José, ele foi enfrentar a jornada. Ele se capacitou com seu pai. Aí entrou na faculdade, entrou no ensino médio na casa do Potifar. Fez o fundamental com o pai Jacó, entrou no ensino médio em Potifar. Lá a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Ei, meu irmão, fique tranquilo. Se você tiver coragem de enfrentar a jornada, apresente o projeto para o Senhor. Se Deus disser amém, irmão, vai tranquilo, porque o Senhor é contigo. Ah, pastor, mas é a luta, eu sou aqui, irmão, pastor, e eu sou escravo. Não faz mal, irmão, fica tranquilo. Na hora certa, Deus vai te tirar do lugar de escravidão. Quem está entendendo, diga amém. Vai chegar a hora que Deus vai te tirar do lugar de escravidão. Agora, você está aprendendo aqui nessa noite que não existe entrega de Deus de coisas grandes se eu não estiver preparado para receber as coisas grandes. Se eu não for realmente servo, se realmente eu não tiver o comprometimento, Deus não vai me entregar coisas grandes. Você acha que foi por acaso que Deus colocou no meu coração aquele versículo, que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito? A Bíblia diz: quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Sabe por que às vezes Deus não acrescenta coisas grandes às pessoas, os crentes? Eu estou falando com crentes aqui. Tem alguém que não é cristão aqui, que está pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Você foi convidado, está visitando? Tem alguém? Não? Sabe por que muitas vezes Deus não coloca coisas grandes nas mãos dos crentes? Porque eles não são fiéis. Não são fiel nem quando estão no pouco. Você acha que vai ser fiel quando está no grande, irmão? Vou dar um exemplo prático aqui para você. Tem gente que não consegue dar o dízimo do salário mínimo que ganha. Quanto é que é o salário mínimo, irmãos? 1.045. Quanto é que é o salário mínimo? 1.045. Ele não consegue dizimar
R$104,50. Quem entendeu, diga amém. Ele diz assim: não dá, pastor, não sobra nada. Irmão, não vai sobrar nunca. Porque as necessidades humanas nunca têm fim. Isso quem me falou foi um doutor em economia que me deu aula. Ele falou assim: as necessidades humanas nunca têm fim. Se hoje você andar a pé, de chinelo de dedo, você comprou, do tempo da conga, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Se você comprou uma conga, e você está andando agora de conga. Antes andava de chinelo com preguinho enfiado. Quem já andou com preguinho enfiado no pé? Eu já, irmão. Depois andou de conga. Depois que irmão, já vivi muita coisa, viu? Depois da conga veio o quichute. Pensa no negócio que dava cheiro ruim nos pés, irmão. Que tu está rindo até porque é desse tempo, né, Alessandro? Amarrava nas canelas também? Misericórdia, Jesus. Depois veio o All Star, irmão. Meu Deus, quem tinha um All Star, só Jesus na causa. Aí o miserável comprou, do All Star, comprou uma bicicleta. Aí já ganhou um pouquinho mais. Não, agora eu vou comprar uma monareta, aquela, como é que era o nome? Galeri, como é que é o nome? É aquela que tinha um motorzinho. Galeri, Garelli, isso aí. Aí miserável andar com a... Quem lembra disso? Ninguém lembra disso, essas coisas, irmão? Ah, lá no Uruguai tem bastante, né? Depois ele comprou uma CGzinha, 125. Ele não vai querer andar mais de chinelo de dedo com preguinho no pé, irmão. Ele vai querer agora comprar uma 150. Depois a gente era meio pobre, comprou um Fuca. Agora não dá nem para comprar Fuca, irmão. 15 mil, 16, 25 mil já viu um Fuca. Quem tinha Fuca aqui vendeu, perdeu dinheiro, viu, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Porque as necessidades humanas nunca têm fim. Quem entendeu, diga amém. Se você não consegue ser fiel com 104,50 de dízimo, irmãos, você acha que se você for abençoado por Deus, te capacitou, ganhou agora um salário de 10 mil reais por mês. Quanto é que é o salário? Quanto é que é o dízimo de 10 mil reais por mês, irmão? R$1.000. Você acha que o miserável, que não consegue dar 104,50 de dízimo, vai dar 1.000? O que você acha, irmão? Sim ou não? Tem gente que não tem nem coragem de falar aí, irmãos. E aí eu quero mais de Deus. Eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus me supra. Eu quero que Deus abra as portas. Eu quero que Deus responda. Eu quero dizer para você, se você sair daqui hoje entendendo que capacitação é algo que você produz em você, e que sabedoria é algo que vem de Deus, ou seja, Deus vai pegar essa capacitação que você tem e vai transformar ela em sabedoria, no caso concreto, em algo que vai ser transformável, vai fazer sagu com um doce, aleluia, quem está entendendo? Vai transformar em algo real, e você for fiel, tudo quanto você colocar a mão, que nem José fazia, vai prosperar. Você sabe que a palavra mão, e eu estou encerrando que a hora passa, vamos ter que combinar aí para nós ter um pouquinho mais de tempo para pregar. Eu preciso pregar aqui, irmãos. A palavra mão no original é Yod. Você sabe o que a palavra hebraica Yod significa? Aquilo que sustenta. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão, prosperava. Então mão no original, ali onde está escrito é Yod, que significa aquilo que sustenta. E prosperar, objetivo concretizado. Ou seja, você não vai fazer uma coisa que agora deu certo e daqui a um pouco já não dá mais certo. Não. Se você tiver a capacitação, sabedoria vindo de Deus, Deus vai fazer com que a tua mão sustente aquilo que vai dar certo. Pena que só alguns entenderam e deram glória a Deus aqui nessa noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Fique em pé nesse instante. Agora a pergunta aqui para quem prestou atenção na mensagem de hoje, não, da semana passada. Qual o significado do nome José? Quem lembra, levante a mão. Então eu quero que você revise e visite a mensagem da semana passada na página da igreja. Mas como eu amo muito vocês, eu vou dizer: Deus acrescenta. Você falou aí, filha? Não? Não? Deus acrescenta. Meu irmão, você tem que comer essas mensagens, irmão, pelo amor de Deus, escreve isso na tábua do coração. Deus está entregando coisas aqui para fazer a sua história de vida mudar. Eu não estou pregando aqui nos cultos de fé salvação, libertação. Eu estou pregando aqui coisas no culto de fé para mudar a tua história familiar, financeira, empresarial, a sua vida relacional familiar. Você está aprendendo coisas preciosas aqui para mudar o teu dia a dia, porque eu não creio, irmãos, que a tua vida espiritual, a tua fé esteja bem, se tudo o resto da tua vida vai mal. Se o teu casamento vai mal, você vai dizer: ai, glória a Deus, aleluia. Ou se os teus filhos estão mal, você vai estar: ai, como Deus é bom. Não, não, meu irmão, você vai estar murmurando. Você vai estar pior que Jó, porque Jó ainda sabia quem era o redentor dele. Quem entendeu, diga amém. Então quero que você coloque a mão no coração agora. Eu vou fazer uma oração com você. Oh, aleluias. Hoje, como eu falei semana passada, nós vamos estar fazendo hoje a primeira unção com 7 óleos bíblicos nessa noite para abençoar a sua vida. É o propósito que eu fiz com Deus. Deus tocou no meu coração. Eu nunca fiz isso aqui, é a primeira vez. Você está sendo aqui o inaugurador junto comigo desse propósito. Eu nunca usei os 7 óleos bíblicos para fazer unção. Eu quero fazer com você essa unção em nome do Senhor Jesus. Os 7 óleos bíblicos, irmãos, é a mirra, o nardo, o bálsamo, o aloés, a rosa de Saron, a acácia e a canela. São 7 óleos mencionados na Bíblia que eram utilizados para ungir sacerdotes, para ungir reis, para ungir profetas e para ungir o tabernáculo. Quem está acompanhando aqui as mensagens de domingo, você já sabe que você é o tabernáculo de Deus. E todos os utensílios espirituais na vida podem ser ungidos. Quem entendeu, diga amém. Então feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, aonde houver um coração aqui nessa noite, que entendeu e que compreendeu que ele precisa ser capacitado, que ele precisa buscar capacitação, que ele precisa se esforçar. Senhor, abre as portas no mundo físico, para que ele se capacite. Abre as portas no mundo físico, para que o conhecimento do fazer venha sobre ele, venha sobre ela. Eu não sei o que é que ele sonha, eu não sei o que ele deseja, mas sonhos só são concretizados à medida que a capacitação existe em nossas vidas. Mas, Senhor, nenhum dos nossos sonhos, desígnios, projetos, e nem adiantará a nossa capacitação, se o Senhor não for o centro de tudo isso. Se o Senhor não estiver nesse negócio, se o Senhor não for à frente, oh Senhor, como Moisés dizia: eu não vou me mover se o Senhor não se mover, eu não vou andar se o Senhor não andar,
eu não vou fazer se o Senhor não mandar. Senhor, nós vamos nos capacitar. Senhor, nós vamos buscar o conhecimento do fazer. Nós vamos buscar, Senhor, o conhecimento do realizar. Mas eu sei, Senhor, que a sabedoria vem de Ti. Tiago diz, Senhor, que é Tu que dá a sabedoria a quem pede a Ti, Senhor, de bom grado. Então nós estamos pedindo, Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos entendimento, Senhor, para aplicarmos o conhecer, Senhor, aplicarmos, Senhor, a capacitação, Senhor, o conhecimento do fazer. Então, Senhor, vem sobre nós, abençoa o Teu filho, abençoa a Tua filha, Senhor, responde súplicas, Senhor, dá entendimento, Senhor, seja qual seja, Senhor, o problema, a adversidade, seja, Senhor, na família, no casamento, no trabalho, seja finanças, Senhor, seja filhos, Senhor, seja escola, seja faculdade, graduação, seja o que for, Senhor, dá graça ao Teu filho. Senhor, eu sei que não adianta nada, Senhor, nós caminharmos e nossa vida, Senhor, física, a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, a nossa vida, Senhor, financeira, Senhor, estiver ruim, Senhor, Senhor, eu sei que a nossa fé também vai estar ruim, Senhor, e nós precisamos, Senhor, por isso esse culto é da fé, Senhor, nós precisamos, Senhor, da bênção em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, e nós cremos, Senhor, meu Deus, que a Tua luz, Senhor, aleluia, Senhor, a Tua luz, como está escrito lá em Jó, capítulo 22, o verso 8, o homem, Senhor Jesus, ele decide, se fará, e a luz brilhará no seu caminho. Hoje nós estamos decidindo o melhor por Ti, nós estamos decidindo o melhor, Senhor, para as nossas vidas, mas nós precisamos que Tu vá à frente, nós precisamos que Tu, Senhor, esteja sobre nós, em nome de Jesus oramos, amém e amém, Jesus, amém, irmãos?